Boa noite. Eu peço licença a vocês de poder falar sentado. Bem, nós preparamos um estudo, eu não vou cansá-los muito com relação à questão da legislação, mas tem alguns aspectos que eu preciso ressaltar para entender aquilo que nós queremos e aquilo que nós estamos sugerindo que a Prefeitura Municipal faça. Então eu comecei assim esse estudo. Nós do Cívico vimos por meio desse estudo consignar e ao final sugerir e questionar o quanto segue. Na esfera federal, regra de ouro, âncoras fiscais. A regra de ouro está prevista na Constituição Federal e determina que as operações de crédito da União não podem ser maiores que as despesas de capital, essencialmente investimentos. Isto serve para evitar que o governo aumente sua dívida para pagar despesas correntes, como folha de salários e serviços. Quando a regra é descumprida, os gestores e o presidente da República podem ser enquadrados em crime de responsabilidade, o que poderia ser usado para pedido de impeachment. A regra de ouro serve também para melhorar a qualidade do gasto público. O governo pode aumentar suas despesas desde que seja com investimento. Já para as despesas correntes, ela funciona como uma trava. O formato desta regra faz com que o governo não possa jogar para gerações futuras o compromisso de arcar com despesas correntes. A regra de ouro, portanto, é uma das 3 âncoras fiscais em vigor, ou seja, regras que o governo deve obedecer para equilibrar as contas e estabilizar a dívida do país. As outras são o teto de gastos, que foi recentemente, é coisa de 2015 para 2016. Então, repito, as outras são o teto de gastos, pelo qual as despesas primárias não podem crescer acima da inflação do ano anterior. E a meta de resultado primário, obtida pela diferença entre receitas e despesas primárias. Bom, então, considerando essas 3 âncoras fiscais, é evidente que não deveríamos estar com os déficits que estamos nesse país, né? Quando a diferença resulta em uma sobra de recursos, superávit, é usada para abater juros da dívida pública. Na verdade, se essas 3 âncoras fiscais fossem de fato observadas, certamente o país não estaria na atual profunda crise fiscal. O governo, em outubro de 2017, confirmou uma meta de déficit de 159 bilhões para 2018. Assim, a nova meta do déficit primário do governo passou de 129 bilhões para 159 bilhões. Com relação a 2019, o governo alterou a previsão de déficit de 65 bilhões para 139 bilhões. As contas públicas têm fechado no vermelho desde 2014. E pelas previsões do governo, a União continuará registrando déficits primários ao menos até 2021. Conforme o texto da PLDO, em 2020, o rombo será de 110 bilhões, acima do saldo negativo previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, de 65 bilhões. Em 2021, a diferença entre a receita líquida e as despesas do governo federal ficará no vermelho em 70 bilhões, e não mais em 10 bilhões, como era esperado anteriormente pelo governo. Sinalizando que em 2022 será muito pouco provável que as contas voltem ao azul. Então, essa é a situação fiscal do Brasil. Ou seja, com 3 âncoras fiscais, nós conseguimos realizar déficits que vão se prolongar até 2022. Previdência. PLDO prevê déficit na Previdência de 208 bilhões em 2019. Sem a aprovação da reforma da Previdência, o rombo do INSS continuará em escalada nos próximos anos. De acordo com o PLDO de 2019, divulgado pelo Ministério do Planejamento dia 12 de abril passado, quer dizer, super recente. Para 2019, o rombo esperado na Previdência é de 208 bilhões. Sem a reforma,
Em 2020, o déficit do INSS chegará a 235 bilhões. E em 2021, a trajetória previdenciária aponta para um saldo negativo de 266 bilhões, ou 3% do PIB. Regra de ouro. O rombo na chamada regra de ouro, que eu já li anteriormente, que impede a emissão de títulos da dívida para pagar despesas correntes com salários, deve chegar a 254 bilhões, estima o Ministério do Planejamento. A insuficiência na norma é maior ainda do que o verificado em 2018, que é de 203 bilhões. Com o descumprimento da regra dado como certo para o ano que vem, o governo informou que a PLDO para 2019, que na PLDO para 2019 consta, entre aspas, autorização para inclusão no orçamento de 2019 de receitas e despesas condicionadas à aprovação de projeto de lei de crédito suplementar ou especial previsto na Constituição. Ou seja, é evidente que diante desse déficit constante tem que se encontrar formas legais para atingir o déficit, né? Quer dizer, se faz aquilo que eu chamei de drible nas regras e na lei de responsabilidade fiscal. É assustador quando nos deparamos com formas para driblar regras que foram estabelecidas para gerar equilíbrio fiscal, principalmente por ser a regra de ouro prevista na Constituição Federal. Com tudo isso, chegamos à conclusão que o Brasil precisa mesmo ser repensado, pois necessitamos de reformas verdadeiras e profundas para sairmos dessa situação. Torna-se claro que o município de Santo André poderá contar muito pouco com transferências que não sejam aquelas constitucionais por parte do governo federal. Então não adianta ficar pensando que vai receber, nos próximos 5 anos, certamente, somente as transferências constitucionais. E também que é necessário um novo pacto federativo. Também não vai acontecer da noite para o dia, principalmente num ano de eleição. Na esfera municipal, município de Santo André. De acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração do orçamento. A LDO é a lei anterior à lei orçamentária, que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo. O projeto de lei da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 15 de abril de cada ano, ou seja, 8 meses e meio antes do encerramento da sessão legislativa. Deve ser aprovado e devolvido em junho. Seguindo o cronograma, a lei orçamentária deve ser enviada à Câmara até agosto, para aprovação até a última sessão do ano. Os documentos são públicos e podem ser acessados através do portal da Transparência. Nós do Rotary Bela Vista nos reunimos toda segunda-feira à noite. E um dos nossos companheiros é o Fábio Lopes, que é vereador da cidade. E ele me confirmou que até segunda-feira passada não foi atendido, enfim, não chegou para a Câmara Municipal. O prefeito não enviou. Eu vou ler ainda mais alguma coisa só sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 12, porque vai realmente ao encontro daquilo que nós achamos um absurdo, que foram as previsões orçamentárias de receitas ao longo de todos esses últimos anos. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
Então está bem claro como se deveria fazer previsões orçamentárias, tanto de receitas como de despesas. Parágrafo 1º. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Parágrafo 2º. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 3º. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Agora vem o que digo eu. Ao ler atentamente o que diz o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao verificar como têm sido orçadas as receitas em Santo André desde 2014 e ao analisar o quadro planilha abaixo, não resta dúvida que os referidos orçamentos foram obras de ficção. Aí vocês têm os mapas, as diferenças, eu vou pular tudo isso mesmo porque me disse o Wagner que todos aqui receberão... Já receberam. Já receberam. Já receberam uma planilha com o comparativo do orçado e o... Perfeito. Na reunião que tivemos a semana passada, com os membros dessa comissão, ficaram algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o que é despesa empenhada, o que é estágio de despesa, o que é despesa de exercícios anteriores, etc. Muito bem. Então, no glossário do Portal da Transparência do município de Santo André consta: despesa empenhada, valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face a compromisso assumido. Estágios da despesa. Os estágios da despesa são empenho, liquidação e pagamento. Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Liquidação é a verificação do implemento de condição, ou seja, verificação objetiva do cumprimento contratual. Pagamento é a emissão do cheque ou ordem bancária a favor do credor. Despesas de exercícios anteriores. Dívidas reconhecidas, resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento, que por motivo de força maior não foram objeto de empenho. Interessante esse motivo de força maior. Muito bem. Aí nós temos as várias leis orçamentárias para o exercício de 2013, 14, 15, 16, 17 e 18. Eu quero ressaltar apenas o seguinte: em todo o artigo 3 das leis orçamentárias anuais, consta lá, artigo 3, este orçamento estima a receita e fixa a despesa em tanto. Ou seja, deveria ser, este orçamento estima a receita e despesa, mas em todo o artigo 3 das leis orçamentárias, 9.448 de 20 de dezembro de 2012, e assim por diante, vocês verão depois lá no estudo, o artigo 3 diz sempre a mesma coisa. A única variação que eu encontrei foi no artigo 12, que antigamente dizia o seguinte, de 2012 para 2013 dizia o seguinte: fica o Poder Executivo nos termos da Lei número 4.320, de 17 de março de 64, a proceder à abertura de créditos suplementares à despesa fixada por essa lei, obedecidos os seguintes limites: até 30% da despesa, utilizando-se como recursos os definidos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, até o limite do valor dos elementos de despesa e repasses financeiros. A única coisa que mudou é em 2018 que esta porcentagem passou a ser 15%. Então, até 15% da despesa que tem isso. Bem,
E aí está uma via que todos têm. Eu coloquei o seguinte: isto posto, fica claro que desde 2014, o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi devidamente observado. Assim sendo, se tivesse sido observado, teríamos receita orçada 1.850. Consideramos um acréscimo de 5,77 sobre o valor arrecadado em 2017. Despesa orçada 1.695.640.420. Consideramos aproximadamente o valor liquidado em 2017. Esse número não saiu redondo porque na audiência pública, para se falar do IPTU e da planta genérica de valores, onde alguns dos companheiros aqui também estavam presentes, eu lembro do Ari também estava lá, o diretor financeiro da Prefeitura de Santo André diz que está previsto um déficit de 111 milhões de reais para 2018. E como eu peguei no portal das despesas executadas, no portal da transparência, e eu vi que dava uma diferença. Eu tinha colocado aqui como despesa orçada 1.700 bilhões. Acontece que na somatória da despesa orçada da Prefeitura no portal da transparência tem uma soma errada. Então tem uma diferença de 6.333.000. Por isso que apareceu aqui, porque eu tinha feito uma proporção. Ou seja, eu reduzi em 29,87% aquela que era a despesa orçada para 2018. E temos aqui na frente o que representa a porcentagem sobre a despesa total de cada uma das vozes. Isso vai nos permitir, a cada bimestre, de acompanhar a evolução disso, porque realmente acompanhar licitação por licitação vai ficar difícil para nós, né?